Bom, olá pessoal, espero que todos estejam bem. Esse aqui, então, é o segundo vídeo da nossa sequência de aulas sobre teoria de relações internacionais e o foco dessa aula vai ser a teoria liberal das RI. Vou compartilhar aqui meu slide para a gente ver o material que eu preparei aqui para vocês. Então, aula 2, teoria liberal de RI. Quais seriam as premissas centrais liberais e os atores fundamentais? Então, assim, para a gente abordar a teoria liberal, é importante entender que eles se preocupam fundamentalmente em explicar quais seriam as condições sob as quais é possível que os atores internacionais, seja Estados, seja instituições, cooperem entre si. Enquanto os realistas, como nós vimos, eles estão muito preocupados em entender o comportamento internacional do Estado a partir da perspectiva de poder, e poder envolve competição, os liberais, eles acham que de fato isso é importante também, a competição, mas eles não querem entender a competição, eles querem entender a possibilidade dos atores internacionais cooperarem. Então, a partir disso, a gente tem algumas premissas que se desdobram, então, em afirmativas a respeito de como nós podemos enxergar e analisar as relações internacionais. A primeira dessas premissas é o Estado não é o único ator internacional. Então, há uma diferença com os realistas. Enquanto eles dizem, olha, o ator por excelência das RI é o Estado nacional, os liberais dizem, o Estado de fato é muito importante e relevante, mas não é único. Ele divide tarefa e espaço com instituições internacionais, com regimes internacionais, com blocos internacionais. Então, quando a gente olha para as RI, o foco nem sempre deve cair sobre o Estado, né? Segunda premissa, a paz e a cooperação são possíveis mesmo numa anarquia. Enquanto os realistas entendem que a anarquia internacional condiciona os Estados a buscar autoajuda e a competir por segurança, os realistas discordam, falam a anarquia por si mesma não é o que gera necessariamente a guerra, a competição. Na verdade, é possível cooperar e é possível estabelecer relações pacíficas mesmo sem uma autoridade supranacional soberana controlando, organizando os Estados nacionais. A terceira premissa é os fatores domésticos importam. Aqui, então, tem um diálogo com o realismo neoclássico, enquanto o neorrealismo do Waltz falava, olha, a anarquia internacional é o que explica, ele está falando o seguinte, olha para o sistema internacional para você entender, tá? A política internacional. Os liberais falam, não, olha para dentro do Estado, olha para as instituições, olha para o regime político, olha para a sociedade civil. Aí as fontes para a política externa se encontram dentro do Estado e não necessariamente no sistema internacional. Essa é uma premissa fundamental dos realistas, dos liberais, desculpa. A quarta premissa, a agenda internacional ela é ampla e diversificada. Os realistas se preocupam muito com questão de segurança, competição e poder. A agenda liberal ela é mais ampla no sentido de incorporar outros temas, direitos humanos, por exemplo, e é mais diversificada, porque não só entram estados nacionais, mas também instituições. Então, é nesse sentido que os liberais eles ampliam o número de objetos de investigação, né, e diversificam as possibilidades de análise da política internacional. E a quinta e última premissa liberal é a interdependência que se estabelece entre os atores pode ter um efeito de moderar o comportamento internacional desses agentes. Então, os estados e as instituições não estabelecem somente relações de competição. Eles podem competir, mas podem também cooperar, e a cooperação pode trazer um efeito moderador, no sentido de diminuir a possibilidade de eles entrarem em conflito um com o outro. Essa também é uma premissa básica dos liberais. Quanto mais interdependente, maiores são os custos de uma guerra. Porque quando você faz uma guerra, você pode causar danos a um parceiro seu que vai te afetar, porque vocês são interdependentes. Então, a interdependência, se você estender essa lógica ao extremo,
se todos os estados e todos os atores internacionais fossem profundamente interdependentes, você resolveria o problema da guerra, né? Acontece que não é isso que nós temos nas relações internacionais contemporâneas, quer dizer, nunca existiu, mas é uma premissa interessante de se levar em conta, né? E dá para testar isso, né, empiricamente, se de fato interdependência gera um efeito moderador na relação entre esses atores. Aqui, então, nós temos um quadro com 3 concepções sobre o sistema internacional: realismo, liberalismo e construtivismo, justamente as 3 aulas que nós vamos ter, né? Nós já vimos o realismo, agora o liberalismo. Qual é a principal proposição teórica dos liberais? Os estados querem progresso e prosperidade. Então, eles não competem por segurança e poder. Pelo contrário, os estados querem progredir e querem prosperar. Além de mais, os estados visam a se comprometer com valores liberais: democracia, livre mercado, respeito aos direitos humanos, separação dos poderes, possibilidade de cooperação, criação de instituições internacionais para regular o comportamento dos estados e dos demais atores internacionais. Então, veja, a agenda é mais ampla, como eu comentei anteriormente. Quais são os principais meios utilizados, então, pelos liberais para fazer esse tipo de análise? Eles olham para as instituições, eles olham para os valores liberais, que é esses que eu comentei anteriormente, e olham para as redes de interdependência. Vocês conhecem, talvez, os 2 principais autores que escreveram e desenvolveram a teoria da interdependência complexa, é o Joseph Nye e o Robert Keohane, em que ali, então, eles vão dizer, olha, a interdependência não significa que sempre vão cooperar e todo mundo vai sair ganhando. A interdependência também tem uma relação de poder ali. Afinal de contas, nunca a interdependência é simétrica. Sempre tem alguém que está ganhando mais. O desafio é como nós vamos lidar com essa distribuição desigual dos ganhos. Mas os liberais apostam, mesmo havendo distribuição desiguais dos ganhos, é possível, por meio de comprometimento aos valores liberais, recorrer às instituições, compartilhar valores, você diminui a possibilidade ou a probabilidade desses atores entrarem em guerra entre si, né? E aí, como que eles imaginam que é o mundo pós anos 90? Um mundo de um aumento da cooperação na medida em que os valores liberais se espalham. Mais uma lógica que a gente pode estender: se países que compartilham valores, instituições, regras, tendem a moderar o seu comportamento, pela lógica, se todos os países fossem democracias, você tinha menor possibilidade de entrar em guerra. Essa é a chamada tese da paz democrática, que seria uma matéria para outro vídeo. Mas depois procurem a tese da paz democrática, é essa: se democracias não entram em guerra entre si por uma série de razões, logo, se todos forem democracias, o custo de uma guerra é muito alto. Aqui são os campos de estudos e as distintas abordagens. Então, como que a gente pode se utilizar da teoria para olhar para determinados objetos? Processos de integração regional, o Mercosul, por exemplo, a União Europeia, a interdependência complexa, olhar para os regimes internacionais de direitos humanos, de não proliferação nuclear, de mudança climática. Tudo isso a gente consegue fazer a partir do referencial teórico liberal. Análise de governança global, fundamental, a teoria liberal, e, como eu disse, a tese da paz democrática. Bem, então, um quiz para ajudá-los a fixar o conteúdo. Eu perguntaria qual das seguintes experiências políticas pode ter sido inspirada na teoria liberal das relações internacionais. Letra A, a OTAN. B, União Europeia. C, o Conselho de Defesa Sul-Americano. D, o Pacto de Varsóvia. Ou E, a ALBA.